Tudo começa quando Luciano fala para Carlos Daniel que a mulher que está na casa dele não é Paola, e sim Paulina Martins, a usurpadora. Carlos Daniel quer saber se ele está debochando da cara dele, porque elas são iguais, e então Luciano diz que realmente elas são muito idênticas, mas garante que não é Paola e talvez elas possam ser irmãs gêmeas. Em casa, Paulina pergunta para a vovó Piedade de onde Rodrigo tirou essa ideia de que ela não é Paola, e a vovó fala que ele está com a cabeça cheia e fala para ela não dar ideia, afinal ele nunca gostou dela, e então fala que sabe bem que ela é sim Paola, e Paulina confirma, e agradece a vovó por ter avisado. E Piedade fala que ela pode contar o que for para ela. De volta ao hotel, Luciano pede para Carlos Daniel 2 milhões para não contar sobre a usurpadora e evitar um escândalo na Casa Bracho, mas ele diz que não pode dar esse dinheiro, e quer saber mais sobre essa delinquente que está em sua casa. Mas Luciano garante que ela é uma mulher boa e inteligente para alguns aspectos. E então Carlos Daniel pergunta aonde está sua verdadeira esposa. E enquanto isso, Paulina está desesperada, pensando que talvez a vovó Piedade já esteja desconfiada dela, e acha que agora sim vai para a cadeia, e então pensa que talvez seja a hora de fugir dali. Luciano fala para Carlos Daniel que não pode dizer aonde está Paola, mas garante que se a usurpadora está na casa dele, foi porque a querida esposa dele quis. Mas Carlos Daniel fala que ele está inventando isso, e Luciano fala que ele pode investigar, e manda ele interrogar Paulina. Ele fala para Carlos Daniel que quer os 2 milhões, mas ele diz que não tem, e que só pode dar 1 milhão, e então Luciano aceita e fala que vai esperar por ele no dia seguinte naquele mesmo lugar, e fala que por mais que seja duro admitir, garante que a usurpadora é 1000 vezes melhor que a esposa dele, e então Carlos Daniel vai embora. Ele chega em casa e pergunta para Lalinha se Paola está lá, e ela diz que sim, e então ele sobe e Lalinha vai para trás da porta e fica escutando. E Carlos Daniel fala que quer pedir perdão a ela, porque estão muito afastados, e diz que essa noite precisa ser de reconciliação, mas Paulina não quer, e ele a agarra e tenta forçá-la, mas ela grita dizendo que não e talvez outro dia, e dá as certezas que ele precisava. Em casa, Leda fica sabendo por sua empregada que Luciano saiu e não vai voltar porque levou todas as coisas dele. De volta a casa, Carlos Daniel quer saber aonde Paulina quer chegar com esse afastamento, e ela fala que não vai durar por muito tempo, porque a qualquer momento ela pode se sentir bem e vai voltar a ser quem era. E ele diz que ela parece estar inventando essa doença para não cumprir com seu papel de esposa, afinal já faz 1 ano que eles não ficam juntos, desde a última viagem dela, e quer saber o que aconteceu lá. Ela diz que não é nada e que só está com os nervos alterados, e pede para ele deixar ela sozinha, e Carlos diz que vai fazer isso, mas garante que essa conversa ainda não terminou, e então sai do quarto, e Paulina chora desesperada. No dia seguinte, Carlos Daniel chega na casa de Rodrigo e fala que precisava conversar com ele, e então Patrícia deixa eles a sós, e ele fala para o irmão que Paola não é Paola, e sim uma usurpadora, e conta que falou com um homem que mandou o anônimo, e ele quer 2 milhões pelo silêncio. Na empresa, Paulina chega na sala de Leda e Verônica, e pergunta por Carlos Daniel, mas Verônica diz que ele não chegou, e então Leda vai atrás dela e fala que ele deve ter ido ver o homem do anônimo, e Paulina fala que ele deve ser cúmplice de Leda, afinal ela estava fazendo muita questão de levar Luciano Alcântara até a mansão,
e deixa Leda pensativa. Carlos Daniel pergunta o porquê Rodrigo não disse que estava desconfiado da usurpadora, e ele diz que começou a suspeitar tem poucos dias. Carlos Daniel fala que o homem do anônimo é amigo de Leda, e acha que talvez ela possa saber de tudo, e então Rodrigo fala que eles precisam descobrir aonde está Paola e investigar melhor a usurpadora, e Carlos Daniel diz que Luciano garantiu que ela é uma boa mulher, e que Paola é a culpada de tudo. Um tempo depois, Rodrigo chega na fábrica e vai falar com Paulina, e fala que ela teve muita sorte de conseguir um empréstimo para a fábrica, e ela fala que sim, e diz que vai deixar o dinheiro com ele para ser administrado. Rodrigo pergunta o porquê disso. E Paulina fala que vai chegar uma hora que ela terá que ir embora, e então pede para ele não permitir que vovó Piedade beba novamente, e que William e Stephanie sejam felizes, e Carlinhos seja operado de novo, e a fábrica continue bem. E então Rodrigo pergunta o porquê ela não vai estar ali, e Paulina só pede para ele jurar, e Rodrigo diz que tudo bem. Logo depois ele vai até a sala de Stephanie e pergunta se ela não se questiona o porquê Paola mudou tanto, e ela diz que sim, e que algo deve ter acontecido em sua última viagem, mas Rodrigo fala que não, e conta que aquela que está com eles não é Paola, e sim uma usurpadora que está se passando por ela. Stephanie diz que não acredita nisso. Mas Rodrigo fala que essa é a única explicação para essa mudança repentina, e então ela pergunta onde está Paola, e Rodrigo diz que não sabe, e adoraria que ela estivesse morta, e Stephanie concorda, porque prefere essa, mas Rodrigo fala que eles precisam ficar atentos, e que vai voltar para a fábrica para vigiar os passos dela, e pede para Stephanie fazer isso em casa. Em outra sala, Carlos Daniel vai até Leda, e pergunta o que ela tem a ver com o anônimo, e ela fala que nada, e Carlos Daniel pergunta se ela vai dizer que não sabe que foi Luciano Alcântara que mandou esse anônimo. Stephanie pergunta para Rodrigo como eles devem agir com a usurpadora, e ele fala que precisam fingir que não sabem de nada, até que encontrem a verdadeira Paola. Mas Stephanie grita e fala que ela não pode voltar nunca, muito menos agora que vai ter seu bebê. Leda, indignada, pergunta para Carlos Daniel se foi Luciano que enviou o anônimo, e ele pergunta se ela realmente não tem nada com isso, e Leda garante que não, e que agora está explicado porque ele foi embora de sua casa sem se despedir. E fala que pode colocar eles de frente para mostrar que não tem nada com isso, mas Carlos Daniel diz que acredita nela. Ele vai até a sala de Paulina, e fica olhando para ela desconfiado, e então comenta que Rodrigo voltou para a fábrica, e ela fala que está muito feliz, e depois fala que vai para casa mais cedo porque quer ficar com as crianças, e Carlos Daniel fala que então vai com ela. Em casa, Paulina lê uma história para as crianças, e nisso Carlos Daniel chega e fala que não. Acha que Carlinhos precise que a mãe leia para ele, afinal sabe ler. Mas o menino diz que gosta de ouvir, e Lisete pede para ela continuar, mas Paulina acha melhor que o pai deles faça isso. E então dá lugar para ele se sentar. No quarto, Stephanie está com William, e em seguida fala que está um pouco nervosa, e ele pergunta se é por causa da gravidez, e ela diz que sim, e então pergunta se Paola já chegou, e William fala que ela estava com as crianças, e deixa Stephanie nervosa. Em seguida, ela vê Lisete com Paulina e grita nervosa, e então Carlos Daniel vai até ela e pergunta o que está acontecendo. E ela fala que ele não pode deixar as crianças com essa mulher, mas Carlos fala que ela precisa disfarçar melhor,
porém Stephanie diz que se ela matou Paola, também pode fazer isso com os filhos dele. Em seguida ela vai para o quarto e William pergunta o que está acontecendo com ela. E então ela fala que não deveria contar, mas precisa deixar ele avisado e fala que Paola não é Paola, e sim uma criminosa. E William fala que ela só pode estar delirando, mas Stephanie garante que é verdade e que todos estão correndo perigo. William tenta acalmar ela e pergunta de onde Stephanie tirou isso tudo, e ela fala que foi Rodrigo que disse, e que seus irmãos querem silêncio, mas William fala que eles precisam ir à polícia. Porém Stephanie diz que não, porque prejudicaria a fábrica, e então ele se pergunta se a Paola verdadeira está morta. Paulina fala que vai levar Lisette para dormir, e então se despede de Carlinhos, e Carlos Daniel fica pensando como ela pode ser uma usurpadora. No dia seguinte, Leandro vai até a sala de Paulina e fala que tem uma manifestação acontecendo, e que faltaram muitas empacotadoras, mas tem um pedido muito grande para entregar. E então Paulina pergunta se Verônica se importa de ajudar ela a empacotar. E ela diz que não, e então ela diz que farão isso. Por outro lado, Rodrigo fala para Patrícia que seu irmão vai chegar para eles irem dar o dinheiro para o homem do anônimo. E em seguida eles veem Carlos Daniel chegar, e ele vai com o irmão. Na fábrica, Paulina vai até a sala de Stephanie que fica assustada, e então pede para ela ficar na sala principal, e depois pergunta o porquê ela está tão nervosa. E Stephanie tenta disfarçar dizendo que está grávida, e então Paulina pede para ela ir até a sala, e Stephanie nervosa acaba dizendo sim, senhora, e depois se conserta e fala Paola, e deixa Paulina desconfiada. Carlos Daniel e Rodrigo encontram com Luciano, e falam que já estão com o dinheiro, mas primeiro querem saber como e por que a usurpadora foi parar na casa deles. Em Acapulco, Paola vai até Alessandro e pergunta como ele está se sentindo, e ele fala que bem, e que o doutor está dando muitas esperanças dele voltar a caminhar, e Paola fala que adoraria ver ele caminhando antes dela ir embora, mas infelizmente não vai ser assim, porque faltam só uma semana para ela voltar à maldita casa. Brátil. Luciano conta para Rodrigo e Carlos Daniel que Paola conheceu Paulina em um banheiro de mulheres, e quando percebeu que eram idênticas, ofereceu para ela ficar no seu lugar em troca de uma boa quantidade de dinheiro. E garante que Paulina rapidamente aceitou, e então Carlos Daniel fala que Paola queria se divertir, e Luciano confirma, e fala que ela foi com um novo amante. No jardim de casa, Carlinhos mostra para Lisette que já pode andar sem as moletas, mas ela fala para ele não fazer isso. Mas o menino insiste e em seguida cai e começa a chorar. Luciano fala que o contrato de Paola com Paulina duraria 1 ano, e que depois a verdadeira Paola voltaria e tudo ficaria normal, e então pede o dinheiro. Mas Rodrigo fala que só vão dar 300 mil agora, e que ele terá que assinar um documento com todos esses detalhes como prova, e depois os 700 mil, e Luciano diz que tudo bem. E Carlos Daniel fala que quer fazer uma última pergunta, e quer saber se Leda é cúmplice dele, mas Luciano diz que não, e fala que ela nem sabe que ele conhece Paola. Em casa, todos estão desesperados ao redor de Carlinhos, e então a vovó Piedade pede para alguém ligar para Paola, porque precisam levar o menino ao hospital. Na fábrica, Carlos Daniel está com Rodrigo, quando Paulina chega contando que está empacotando, e que os operadores estão trabalhando em dobro, e vão receber mais horas extras. Mas Carlos Daniel fala que isso é loucura, porém Rodrigo concorda, e Paulina agradece pelo apoio deles.
Em seguida, Lalinha fala para Paulina que Carlinhos caiu, e ela garante que vai até lá agora, e então avisa a Carlos Daniel. E ele diz que ela não precisa ir, porque ele mesmo vai, afinal ela não é a mãe. Rodrigo fala para ele se acalmar, e Paulina fala que ele não sabe tratar o filho, e que o menino precisa dela. Porém Carlos Daniel, irritado, fala que ela não é nada do menino, e nem deles, e que ela não passa de uma, e então fica quieto. E Paulina, irritada, pergunta o que ele iria dizer, e quer saber quem é ela para ele. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.